Olá a todos, eu sou o Ego de Animes e hoje trazendo aqui mais um vídeo para o canal da nossa série Conhecendo os Protagonistas da temporada de 2023. E hoje nós vamos falar sobre um anime de Otomogame que está saindo agora em janeiro, que é Tsundere Aikuyako. Para quem não sabe o que é um Otomogame, tá? Otomogame geralmente é um jogo voltado para o público feminino, onde a protagonista tem um harem. Enquanto nos isekais nós temos o protagonista masculino com o harem das meninas atrás dele, em Otomogame é o reverso. E tem um carro passando na minha rua, mas tudo bem. No Otomogame é a protagonista com vários protagonistas masculinos atrás dela, aonde ela escolhe uma rota para desenvolvimento de relacionamento romântico e no fim ela acaba com um dos protagonistas, tá? De anime de Otomogame que nós temos, posso recomendar dois, que é o anime da Katarina, tá? Um excelente anime. Nós também temos o anime de The World of Otomogame Stuff for Mobs, ok? E o que se passa no anime de Otomogame, né? Como vocês podem ver, como um isekai, tá? O pessoal morre e entra dentro do jogo, mas é um jogo para meninas. De forma, é isso que é um Otomogame, literalmente, tá? E nesse Otomogame, o protagonista renasce dentro do jogo, igual da Catarina de World of Tanks Formaps? A resposta é não, tá? Os dois protagonistas do mundo real estão narrando os acontecimentos que estão acontecendo dentro do jogo, ok? Então ele é diferente desses dois animes que eu citei. E quem pode ouvir os nossos protagonistas dentro do jogo? Todos os protagonistas do jogo? A resposta é não. Somente o príncipe herdeiro que consegue ouvir os nossos dois protagonistas, tá? E conforme essa narração vai passando, vocês podem achar um pouco chato, tá? Pra quem viu o Kaguya-sama, é um pouco parecido com o Kaguya-sama, tá? Não é igual o Kaguya-sama, mas é parecido, tem aquela pegada. Eles narram os fatos. Pra quem não gosta, isso pode ser um grande pensilho na hora de ver o anime. Pra quem viu o Kaguya-sama e não gostou por causa da narração. Então eu já vou avisando que é diferente dos outros porque os protagonistas ficam narrando os acontecimentos, ok? E agora, antes de conhecer um pouco sobre os nossos protagonistas, o que mais nos interessa é o romance. Tem romance? Dentro do jogo, sim. Dentro do mundo real, talvez, tá? Romance no mundo real é um pouco difícil da gente comentar sobre porque vocês conhecem animes, geralmente, tá? Geralmente desenvolve romance durante longos episódios para no final acabar com o final aberto, ou só desenvolve mostrando que se gosta, mas não teve aquela atitude, então é algo assim que, né, é um pouco difícil de falar agora no momento, se realmente o romance vai desenvolver mais pra frente ou não. Com o decorrer dos capítulos nós vamos ter mais respostas sobre esse romance, também pra não dar spoiler pra vocês, ok? E sobre nossos protagonistas, vamos começar conhecendo os do mundo real, tá? Nosso protagonista masculino é o Wendell, tá? O Wendell ele faz parte de um clube de radiodifusão, onde tem um total de 5 integrantes. É o Wendell e a nossa protagonista feminina que chama Koyabashi, e mais 3 integrantes, que é a presidente e mais 2 protagonistas masculinos. Os outros 3 integrantes, que não fazem parte dos 2 narradores, que é o Wendell e a Kobayashi, os outros 3, eles deixam sempre o Kobayashi e o Wendell sozinhos, porque eles tentam impulsionar a relação do Wendell com o Kobayashi. E no primeiro episódio aconteceu algo interessante, né? Eles deixam os dois lá sozinhos e vão fazer um churrasco no telhado da escola. Eu fiquei de cara com aquilo, né? Você tem uma máquina de churrasco no clube de radiodifusão, eu falo, fazer um churrascão e deixa os dois lá de boa. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre o Wendell, tá? O Wendell, ele é um poste, digamos assim, para demonstrar suas emoções, tá? Conforme vocês vão ver o primeiro episódio, conforme eu vi os episódios, eu ia achando o Wendell um pouco, assim, sem emoção nas falas, sabe? Um personagem mais, digamos assim, mais frio calculista, talvez, não. Mas ele é um pouco mais sério, sabe? Ele não tem tanta aquela emoção nas falas. Isso talvez deve decorrer, conforme vai, se alguma vez, algum episódio, for desenvolver o Wendell, né? A personalidade do Wendell, sem se ele narrando, tá? Quando ele não tá narrando, ele é um pouco tímido. Tímido é o que descreve melhor a forma como ele fala, tá? O Wendell, ele também ele quer praticar, tá? Diferente da Kobayashi, o Wendell ele quer levar um clube um pouco mais a sério. Tá? A Kobayashi seria o alívio cômico do anime, né? Na parte dos dois problemas do mundo real, e o Wendell é a pessoa mais séria, tá? O Wendell, quando ele tá narrando, no começo ele começa um pouco sem emoção, na timidez, mas depois ele começa a narrar de uma forma boa, então aí o Wendell ele começa a demonstrar as suas emoções conforme for narrando. Então o Wendell, quando tá falando na fala normal, ele é tímido, mas quando tá narrando, ele consegue demonstrar as suas emoções. Então isso eu achei algo um pouco mais ou menos, quando nós falamos do Wendell, né, na parte dele vender o anime pra gente, tá? Quando ele tá narrando ele me vende bem, mas quando tá falando sem tá narrando não me vende muito bem. E o Wendell também ele não dá
pra trás. Ele deu um pouco pra trás, depois não deu um pouco pra trás, ele voltou. No primeiro episódio você vai entender, numa conversa que tem com o Kobayashi lá no final do primeiro episódio. Mas eu pensei, vai ser mais um protagonista genérico de um anime que não toma atitude. Enquanto a menina parte pra cima, ele não toma atitude. Mas ele deu um pé pra trás e depois acabou dando meio passo pra frente no final do primeiro episódio, então isso é algo interessante. E o Endo ele parece gostar do Kobayashi, não demonstra tanto assim no primeiro episódio, mas conforme a gente for vendo as relações dele, dá a entender que ele gosta da Kobayashi e tal. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre a Koyabashi. A Koyabashi é nossa protagonista feminina do mundo real. Diferente do Endo, a Koyabashi demonstra muito fácil suas emoções. Ela tem mais carisma que ele, né? Assim, conforme ela vai falando, eu acho ela mais cremática que o próprio Endo, então. Mas o excesso, né? Como eu posso dizer assim, o excesso de reações dela, o excesso das falas altas dela, entorpecendo a voz, isso eu achei um pouco chato pra mim. Pra algumas pessoas podem gostar disso, tá? Mas quando eu falo do Koyabashi, esse é um ponto que eu não gostei dela na parte do anime, porque essas reações exageradas, esse volume de voz alto, assim, não me vende muito bem os personagens, tá? A personalidade dela tem uma personalidade forte e determinada. Ela só quer jogar dentro lá do que eu tô falando do clube, ela só quer saber de jogar, ela não quer fazer nada sobre radiodifusão, mas só quer jogar e quer ficar do lado do Wendell. Então ela demonstra gostar do Wendell no começo, o Wendell não demonstra gostar dela, talvez, mas no começo ela demonstra gostar muito mais do Wendell do que ele demonstra gostar dela. Enquanto nós falamos sobre essa parte da personalidade do Koyabashi e sobre o jogo, a Koyabashi quer salvar a vilã. Geralmente em anime de Otomo Game, a pessoa reencarna na vilã e muda o futuro. Nesse é diferente, a narradora quer salvar a vilã dentro do jogo, ok? E a Koyabashi, ela tem ação, ou seja, tem atitude. Diferente do Endo, que é bem mais nada, ele não tem tanta atitude assim, a Koyabashi, ela parte pra cima e ela vai pra frente. Então, isso é algo que geralmente acontece nos animes, mas geralmente os MCs sempre dão pra trás. Então, nessa parte do anime, a Koyabashi, ela sempre tá partindo pra cima, ela demonstra o que ela quer, ela vai atrás, e ela tem algumas reações até que interessantes, ela tem algumas opiniões interessantes, e também, como nós falamos lá, teve uma parte que quase foi uma quebra de clichê no anime, que foi por causa de uma atitude que a Koyabashi teve. Se tivesse realmente acontecido com a quebra de clichê, ia ser muito mais interessante essa parte, mas, como não ocorreu, infelizmente, eles preferiram manter o clichê. Não vou dar spoiler, mas prefiro manter o clichê. Mas foi algo interessante porque mostrou que a Koyabashi ela realmente tem a atitude de dependência se estiver falando com o Wendell ou não. E agora nós vamos falar sobre os nossos protagonistas do jogo. Para não entrar muito afim, para não dar muito spoiler para você sobre os nossos protagonistas, ao total são 5 protagonistas, mais a vilã. A vilã, ela se chama Licelote, tá? Nome de anime de Otomogame ou nome de mangá ou qualquer anime de época cara, um porre pra você gravar. É literalmente um porre, porque eu não sei o que os autores pensam ou usam quando tá fazendo isso, porque é cada nome, cara, Licelote, mas tudo bem, tá? A Licelote, ela é uma vilã, ela tem personalidade forte, ou seja, ela chega, ela marca presença, ela tem presença. Ela é uma Tsundere. O próprio nome do anime diz isso. Tsundere Ayako. Tsundere tá se referindo à nossa vilã. Porque ela é Tsundere. Geralmente as vilãs dentro dos animes de Otomo Game, depois que elas tomam um pé na bunda do príncipe herdeiro ou de qualquer outra coisa, elas querem se vingar da protagonista feminina. E também isso acontece nesses mangás, manhwas, principalmente manhwas de época aí. Mas a Licelote, ela é diferente. Ela age de uma forma arrogante com a protagonista feminina, né, que seria a heroína do jogo, porque ela se preocupa com ela, mas ela não sabe demonstrar suas emoções. Então, ela quer ajudar a protagonista, mas não sabe como fazer isso, e por isso muitas pessoas tendem a entender que a atitude dela é arrogante. Então, a Tsundere por causa disso. Ela quer ajudar e ela não quer o mal do protagonista, diferente dos animes de Otomo Game, que geralmente nós temos na história, decorrer e tal. E também a nossa Licelote, né, como eu posso dizer assim, ela é apaixonada pelo príncipe herdeiro de um jeito como todas as outras, né, obsessão, é obcecada pelo príncipe herdeiro. Obcecada é uma palavra forte? Talvez, mas ela demonstra gostar muito mais do príncipe herdeiro, você realmente vê que ela ama ele diferente daquele cara que, ok, né, depois quando a gente for falar sobre o príncipe herdeiro a gente comenta sobre isso. E ela também, a Licelote tem umas reações muito fofas, né? Assim, a Licelote dos personagens do jogo, a Licelote foi mais que me vendeu. Ela me vendeu muito fácil, tá? E agora falando sobre o nosso príncipe herdeiro, que é o Sigvald, ele é o protagonista, tá? Ele é gentil, como todo protagonista de
de anime, jogo, etc e tal. Ele é extremamente gentil com a nossa heroína, também é gentil com os outros, é um príncipe herdeiro. Ele parece ser manipulável, não sei, talvez, tá? Foi só algumas alterações nas reações da Licelotte. Ele começou a ver a Licelotte com os outros olhos por causa dos nossos dois MCs do mundo real, que aí do nada ele começou a gostar dela. Então, tá, né? Ok. E quando nós falamos também sobre os outros protagonistas, nós temos o Baldur. O Baldur é um guerreiro, então nós temos o protagonista guerreiro que parece ter atitude. Não falou muito sobre o Baldur no começo, e nem sobre o Arthur, nós sabemos que é um sacerdote. E tem o Fabian, que é um gênio da magia e é o personagem lore desse mundo. Também tem o Leon, que é um professor antissocial. Então também tem envolvendo essa parte de romance com professores. Nós temos a Fiene. A Fiene é a nossa protagonista, ou seja, ela é a heroína daquele jogo. Ela não é a nossa protagonista lá do jogo, nossa protagonista do jogo é a Licelotte, mas dentro do jogo, sem se referir à história, seria a Fiene a protagonista, tá? Ela é uma Black e ela descobriu que podia usar magia, e com isso ela foi aceita na academia de magia, mas nesse mundo somente os nobres têm acesso à magia, só os nobres conseguem controlar magia, e a Fiene foi o que quebrou esse parâmetro, tá? E a Fiene, ela se demonstra ser inocente, mas pelas reações que ela tem, ela não demonstra ser inocente. Geralmente o que acontece é um clichê, que eu não vou dar spoiler aqui, mas que provavelmente eu imagino que deva acontecer, mas a Fiene não é inocente e parece que as ações que ela fazem é pra chegar perto e próximo do príncipe herdeiro, porque parece que ela é interessada nele, ok? Então esse foi nosso review de hoje sobre os nossos protagonistas do nosso anime de Otomo Game da sexta temporada, que é de Tsundere Kuyaku. Pode vender muito bem para outras pessoas, pode não vender muito bem para as outras. Isso vai dar opinião de cada um. Eu não vou dar minha opinião pessoal aqui, mas isso é para vocês conhecerem um pouco sobre os nossos protagonistas, das séries, dos animes, para ver se vocês se interessam em ver o anime e depois deixem nos comentários se vocês gostarem do anime ou não. Então é isso, um abraço, até